A seleção argentina, comandada por Lionel Messi, encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e por isso, na fase do mata-mata, ganhou um chaveamento da Copa do Mundo bem bacana. E quando a gente olha para o chaveamento dessa fase do mata-mata, 16 avos, oitavas de final em diante, duas coisas primeiro chamam atenção e muita gente tem falado isso. O primeiro é o fato de que, de um lado, né, a maioria das seleções serem europeia ou a maioria das seleções europeias terem caído nessa fase do mata-mata, sendo que algumas ficaram na fase de grupos, como a Turquia, e outras já caíram aí nessa fase, como a Alemanha e a Holanda. Óbvio que chama atenção você olhar para a tabela da Copa do Mundo, o chaveamento, e ver que a Alemanha caiu para o Paraguai e a Holanda caiu para o Marrocos. Ainda assim, esse lado aqui é repleto de seleções europeias e isso é a primeira coisa que chama atenção. E a segunda coisa que chama atenção quando a gente olha para o chaveamento dessa Copa do Mundo é que do outro lado a gente tem a maioria de seleções ou sul-americanas ou americanas no geral ou não europeias. A gente só tem da Europa a Noruega, que será a próxima adversária do Brasil, e a Inglaterra e a Suíça, né? E uma outra coisa que chama bastante atenção, aliás, não é que chama bastante atenção, mas eu quero te chamar bastante atenção, é o fato de que a Argentina caiu em um chaveamento que já podemos dizer que a seleção, se não marcar bobeira, já está na semifinal de maneira tranquila, por incrível que pareça, né? Por quê? Muita gente pergunta por que a Argentina pegou essa molezinha, essa baba. Antes a gente tem que entender duas coisas, eu vou explicar duas coisas. Primeiro, o que envolve algo que aconteceu antes do sorteio, uma decisão da FIFA, que fez com que a Argentina, né, caso ficasse em primeiro, poderia ter um chaveamento tranquilo e mais favorecido para chegar até mais próximo da final. E uma outra coisa também é o fato de que algumas seleções que poderiam estar aqui nesse chaveamento aqui, né, até a semifinal da Argentina, né, que poderia complicar a Argentina, caíram no meio do caminho ou foram mal aí na fase de grupos. Mas antes de eu te contar, deixa eu te pedir um favor, tá? Me deixa aquele like esperto aí se você já conhece o meu trabalho. Se não, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. E se você gostar desse vídeo, lá no final tu me deixa o like, beleza? E me acompanhe também, porque eu tô fazendo vídeo todo dia de todos os jogos da Copa do Mundo, aqueles vídeos mais curtos, shorts. E eu vou até criar uma playlist que eu não criei ainda, mas você pode entrar lá aí no meu canal e dar uma olhadinha nos shorts que eu tô fazendo resumo de 2 minutos mais ou menos de todos os jogos, tá bem bacana, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o seguinte: antes do sorteio dos grupos, a FIFA havia definido que as 4 primeiras seleções do ranking da FIFA, dela mesma, óbvio, né? Elas só poderiam se cruzar numa possível semifinal ou numa final. E antes do início do sorteio, e eu acho até que não mudou muita coisa, as primeiras colocadas, a primeira e a segunda, era justamente a Argentina, que está desse lado, e a Espanha, que está desse. Ou seja, argentinos que estão aqui e espanhóis que estão aqui só podem se cruzar numa final. Isso foi premeditado, inclusive influenciou no sorteio dos grupos. A Argentina, inclusive, saiu no sorteio antes, né, de outras seleções, só que foi jogada lá para o grupo J, porque ela não poderia cair na mesma chave da Espanha. E não só isso, a terceira e a quarta do ranking, que no caso era França e Inglaterra, elas também estão em outro chaveamento. E quando eu falo chaveamento, é isso aqui, ó, que pode levar a seleção até a semifinal. Então, se eu clicar aqui, Inglaterra contra quem? Inglaterra contra o Brasil. A Inglaterra chega na semifinal sem enfrentar a Argentina, sem enfrentar França e sem enfrentar a Espanha. A Argentina chegando, né, vai ter que passar de alguém aqui. Deixa eu montar aqui rapidinho uma fase aqui do chaveamento, né? A Inglaterra e a Argentina só poderiam se enfrentar na semifinal, que aqui a Inglaterra estava em quarto no ranking, deve estar continuando em quarto, e a Argentina em primeiro. A Espanha, que estava em segundo, também só poderia enfrentar nessa fase, né, a seleção da Argentina na final. E a Espanha, que estava em terceiro, também só poderia, né, deixa eu fazer aqui rapidinho, só pode, essas 4 seleções, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta do ranking antes do sorteio, elas só poderiam se cruzar numa possível semifinal, e no caso da primeira com a segunda, só na final da Copa do Mundo. Isso já foi decretado antes, e isso já pode também ter induzido a Argentina a ter pego essa molezinha aqui, né, nesse chaveamento. Por que molezinha, gente? Cabo Verde, depois pega, né, o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas de final. Depois, nas quartas de final, pega o vencedor de Suíça, Argélia, Colômbia e Gana, né? E eu diria que dessas 8 seleções, a única que tem condições antes do jogo, é óbvio, de complicar um pouco a Argentina, é a Colômbia. Afinal de contas, as 2 seleções andaram se pegando aí nesse último ciclo, inclusive decidindo aí a Copa América, que só foi decidida na prorrogação para a Argentina com o gol do Lautaro Martínez, né?
esse foi o primeiro passo que eu queria dizer para vocês. A outra coisa é o seguinte, né? A Argentina, isso, óbvio, esse prognóstico que eu fiz aqui, a FIFA, ela já tinha organizado isso caso essas seleções ficassem primeiro. E a Inglaterra ela ficou em primeiro no grupo L, a Argentina ficou em primeiro no grupo J, a Espanha ficou em primeiro no grupo H e a França ficou em primeiro no grupo I. Então, elas ficaram e foram para lá. Uma outra coisa também envolve as seleções mandantes. Elas também estavam programadas para se cruzarem somente numa possível semifinal ou final. Então é por isso que a gente vai ver o México, que é o primeiro colocado do grupo A, aqui, os Estados Unidos, primeiro colocado do grupo D, e a Suíça, que foi primeiro colocada do grupo B. Na verdade, o Canadá, se ficasse em primeiro, ele ficaria aqui, né? Só que o Canadá ficou em segundo, então acabou ficando aqui. De qualquer forma, se ele conseguir chegar até a semifinal, ele pode enfrentar aqui os Estados Unidos, né? E esse cruzamento aqui, ó, ficaria mais ou menos assim, que eu acho que é bem provável, né? Ficaria assim, ó, Canadá e Estados Unidos, as mandantes, né? E o México chegaria na semifinal, ou seja, só poderíamos ter um cruzamento entre duas seleções anfitriãs. No caso, se o Canadá tivesse aqui, também seria isso aí, ficaria na semifinal. Pegaria o México ou numa possível final, ou uma semifinal, no caso, ficou em segundo lugar com os Estados Unidos e pegaria o México, né? Isso todos os prognósticos a FIFA fez, esperando que essas seleções, todas elas, ficassem em primeiro lugar, como uma forma de facilitar aí, né? Não sei o que, né? Porque eu acho que eu prefiro muito mais quando é sorteio, e é sorteio por isso, quem aparecer no caminho que joga uma contra a outra, né? Agora, por que a Argentina caiu, né? Teve esse chaveamento tão facilitado? A gente pode ver, não tem como mais eu fazer, eu tô aqui no GE, tem sim, ó, que se a Argentina ela ficasse em primeiro do grupo J e ela ficou, ela pegaria a segunda colocada do grupo H, que no caso foi Cabo Verde. Mas se fosse o Uruguai, será que dá para me fazer? Se fosse o Uruguai, não dá, ó. Não dá para me fazer porque já fechou a fase de grupos. Mas se o Uruguai ficasse em segundo lugar, a Argentina teria como desafio o Uruguai. Que óbvio, o atual Uruguai não é isso tudo, mas tradicionalmente falando, seria uma seleção aí possível de fazer o jogo duro com os argentinos. Mesmo assim, os argentinos seriam disparados aqui os favoritos, porque nesse confronto entre Austrália e Egito, a Austrália ficou em segundo lugar do grupo D. No grupo D, a gente teve os Estados Unidos em primeiro, a Austrália em segundo, Paraguai em terceiro. Então, se o Paraguai fica em segundo, seria Argentina e Paraguai. Se a Turquia fica em segundo, seria Argentina e Turquia. Mesmo assim, os argentinos são amplamente favoritos. E num possível confronto na sequência, a Suíça ficou em primeiro no grupo B. Pode ver aqui a Suíça. Poderia ser o Canadá, poderia ser a Bósnia, poderia ser o Catar. Mesmo assim, a Argentina seria muito favorita e pegaria uma das terceiras colocadas. Nesse caso aqui foi a Argélia, poderia ser outra. E na sequência também a Colômbia, né, que ficou em primeiro lugar nesse grupo aqui, ó, no grupo K. Aqui é que eu acho que poderia ter dado uma certa complicação. Ainda assim, acho que a Argentina seria favorita. Se Portugal ficasse primeiro no grupo K, Portugal poderia cair aqui, né? Embora pelo que a gente tenha visto, a Colômbia parece ser superior à seleção de Portugal. Então acho que tem mais condições de dar mais trabalho para a Argentina. Poderia ser Portugal. Mesmo assim, eu acho que a Argentina teve o seu chaveamento facilitado. Mas óbvio, isso aqui foi sorteio, né? Claro, teve as indicações, digamos, da FIFA já para ter uma certa facilidade. Só que poderia ser a Espanha no lugar da Argentina, poderia ser a Inglaterra, poderia ser a França, ou poderia ser uma... Não, mandante não, porque o mandante já estava lá pré-definida, né? Mas de qualquer forma, fica o registro aí para esse chaveamento da Copa do Mundo de 2026, bem facilitado por os irmãos que só não chegam na semifinal se realmente abrirem as pernas primeiro para Cabo Verde, ou então depois para Austrália ou Egito, ou então depois para Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana. Fora isso, cara, a Argentina está na semifinal da Copa do Mundo. Na final aí já é uma outra questão. Pode aparecer o Brasil, pode aparecer a Noruega, pode aparecer a Inglaterra, que são seleções, ao meu ver, que podem aí fazer jogo duro com os argentinos. Você concorda ou discorda de mim? Escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de ler os seus comentários. Eu respondo a maioria deles, tá? E você acha realmente que a vida da Argentina tá facilitada ou não? O futebol mudou. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do Planeta Futebol Clube. Valeu e até a próxima.